Notícias do STJ. Os destaques do dia do Superior Tribunal de Justiça, quando e onde você quiser. Olá, esse é o boletim com alguns destaques do STJ. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é obrigatória a apresentação de documento original da cédula de crédito bancário para o início de uma execução de dívida. A decisão foi tomada ao negar provimento a um recurso especial que questionava a validade de uma ação baseada apenas em cópia do título. O caso teve origem quando um devedor contestou judicialmente a cobrança feita por uma instituição financeira. Ele alegou que a ação era irregular desde o início, pois o banco não apresentou o documento original, o que, segundo a defesa, tornaria a petição inicial inepta. Em primeira instância, o pedido foi rejeitado. O juiz entendeu que a cópia apresentada atendia aos requisitos legais, destacando que o processo eletrônico permite o uso de documentos digitalizados. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve esse entendimento com base na legislação que equipara documentos digitais aos originais. No STJ, o colegiado da quarta turma negou o provimento ao recurso especial. O relator, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que a exigência do documento físico decorre de uma época em que os processos eram exclusivamente em papel. Segundo ele, a digitalização dos sistemas judiciais alterou essa realidade. O ministro afirmou que a legislação atual não condiciona o andamento da execução à apresentação do título original. Ele ressaltou que o Código de Processo Civil autoriza o juiz a exigir o documento físico apenas quando houver necessidade, a ser avaliada conforme as circunstâncias do caso. A decisão também enfatiza que a exigência do original só se justifica quando o devedor apresenta questionamentos concretos sobre a validade do título, como suspeitas de adulteração ou circulação indevida do crédito. Para o colegiado, a simples contestação genérica não é suficiente para impedir o andamento do processo. Nesses casos, exigir o documento físico seria um formalismo desnecessário, incompatível com os princípios da celeridade e da efetividade da justiça. A segunda sessão do Superior Tribunal de Justiça decidiu que é abusiva a limitação do número de sessões de terapias multidisciplinares prescritas para pacientes com transtorno do espectro autista. A decisão foi tomada sob o rito dos recursos repetitivos no tema 1295 e passa a orientar os julgamentos semelhantes em todo o país. Com a definição da tese, voltam a tramitar processos que estavam suspensos à espera da análise do tribunal, envolvendo recursos especiais e agravos relacionados ao tema. O relator do caso, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que a controvérsia surgiu a partir de resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar sobre cobertura obrigatória de terapias para transtornos globais do desenvolvimento. Entre elas estão as resoluções normativas 469 de 2021 e 541 de 2022, que eliminaram limites para sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos. Segundo o ministro, a Lei dos Planos de Saúde, atualizada pela Medida Provisória 2177-44 de 2001, proíbe a imposição de limites financeiros às coberturas de serviços de saúde, o que também se aplica às terapias multidisciplinares. No julgamento, a segunda sessão também reformou decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que havia limitado a cobertura a 18 sessões anuais. Para o colegiado, qualquer restrição baseada em critérios financeiros é ilegal quando há prescrição médica para o tratamento. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir sob o rito dos recursos repetitivos se é possível prorrogar o período de carência dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil durante a residência médica, quando o pedido é apresentado após o início da fase de amortização. A controvérsia envolve a interpretação das normas que regulam o financiamento estudantil e os prazos contratuais. A questão foi cadastrada como tema 1417 e discute se a extensão da carência pode ocorrer fora do período original previsto em contrato. O julgamento deve esclarecer se médicos residentes têm direito ao benefício mesmo após o início do pagamento da dívida. A definição da tese deve orientar os demais tribunais do país e contribuir para a redução da judicialização sobre o assunto. A relatoria é do ministro Paulo Sérgio Domingues e o colegiado determinou a suspensão dos processos que tratam da mesma matéria em todo o país, tanto nas instâncias ordinárias quanto no próprio STJ.
Os recursos selecionados refletem a recorrência da controvérsia nos tribunais brasileiros. Levantamentos internos apontam a existência de centenas de decisões monocráticas e diversos acórdãos sobre o tema, evidenciando a necessidade de uniformização da jurisprudência. Segundo o relator, a discussão possui relevante impacto jurídico e social, além de efeitos financeiros tanto para os beneficiários do financiamento quanto para o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O ponto central é definir os limites legais para a prorrogação da carência em contratos do FIES. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Para ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ. Tchau, tchau. Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.